Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Eu trouxe essa palavra numa live de meio-dia, mas naquele dia ainda disse, cara, eu queria trazer essa palavra na live das 21. E hoje nós conseguimos trazê-la aqui. Eu quero falar com você um pouquinho sobre essa palavra de Isaías 54, versículo 17. Achou aí? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. De novo, Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta ou toda arma forjada contra você não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Você não precisa ter medo. Não tenha medo. No livro de Jó, o escritor Jó, escrevendo o seu livro, ele diz assim: aquilo que eu tenho medo me sobrevém. Aquilo que eu temo acontece. O medo é a fé no errado, no azar, no mal. Quando nós exercitamos o medo, nós atraímos aquilo que tememos. E o inferno, ele não para de trabalhar. Trouxe uma ministração há um tempo atrás sobre os decretos de morte que saem todos os dias do inferno para atingir o povo de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, povo de Deus, povo abençoado de Deus, nós precisamos entender que as armas preparadas contra nós, elas não vão prosperar. Só que antes de eu ministrar essa primeira parte, que é a parte que todo mundo gosta, eu vou começar a ministração ao inverso. Eu vou começar essa ministração de baixo para cima. Ué, como assim, apóstolo? Por que de baixo para cima? Porque a Bíblia diz que existe uma herança do Senhor para aqueles que são servos do Senhor. Presta atenção. Esta palavra de Isaías 54, 17, não é para quem é crente, não é para quem tem religião, não é para quem acredita em Deus, não é para quem diz que tem fé em Deus. Não é. Esta palavra de Isaías 54, 17, ela não é para pessoas que oram, não é para pessoas que sobem monte ou jejuam, não é para o cara que lê tantos e tantos capítulos da Bíblia todo dia. Não, também não é. Então, para quem que é essa palavra? Esta palavra é para quem serve a Deus. Existe uma diferença muito grande entre eu crer em Deus e eu servir a Deus. Existe uma diferença muito grande entre eu acreditar em Deus e eu ser um servo de Deus. Porque o servo, ele trabalha para o seu Senhor. Ele se preocupa com as vontades do seu Senhor, do seu patrão. Um servo, ele está sempre preocupado em agradar o seu patrão e em fazer algo que o seu patrão tenha prazer nele e se alegre com ele. Um servo
nunca está cumprindo as suas vontades. Está sempre cumprindo a vontade daquele que lhe enviou, é o que Jesus ensinou. O servo de Deus, ele pegou o ego dele, os direitos dele, e cravou na cruz. Eu costumo dizer que quando você realmente entrega a sua vida para Jesus, você perde o teu livre-arbítrio. Porque você entrega o teu livre-arbítrio para Deus. Você passa a tomar suas decisões segundo a vontade de Deus. Você passa a decidir, a escolher segundo os padrões de Deus. E aí sabe o que eu vejo, irmãos? É muito bonito eu ler esse texto de Isaías 54, 17, e já começar liberando uma palavra profética sobre você, dizendo assim: olha aqui, eu vim aqui para te dizer que nenhuma arma forjada, ela vai prosperar contra a tua vida, e aí você fica todo alegre, mas peraí, não é assim que funciona. Não é assim. Esta palavra, ela tem endereço, ela tem CEP, ela tem número de casa, ela tem tudo, essa palavra. Esta é a herança dos servos do Senhor. Servo do Senhor, segundo João capítulo 13, servo do Senhor é aquele que lava o pé do traidor. É aquele que, sendo grande, se faz pequeno. É aquele que, para ganhar, perde. Servo do Senhor é aquele que o pessoal chama de bobo, porque ele já cansou de perdoar e o pessoal continua batendo nele. Servo do Senhor é aquele que estava cheio de razão e abriu mão da razão simplesmente para manter a paz e o equilíbrio dentro do seu lar. Servo do Senhor é aquele que muita gente fala assim: ele é bobo demais, ela é boba demais, não é possível. Fulano fez o mal para ele e ele está fazendo bem para fulano. Olha só como é que essa mulher é boba, a outra prejudicou ela e ela está abençoando. Servos do Senhor são esses. Servos do Senhor são aqueles que a maioria das pessoas não querem ser. Irmãos, está faltando servos no reino de Deus. Está faltando servos. Eu tenho visto os pastores pegar Isaías 54, 17 e trazer palavras proféticas tremendas. Porque não vai prosperar, você vai entrar e você vai condenar e você... pode parar, não é assim não. Tem um monte de versículo da Bíblia que eu posso usar para todo mundo. Esse aqui não. Esse versículo de Isaías 54, 17... ele tem dono, ele tem endereço, ele tem CPF, ele tem RG, ele tem impressão digital, ele tem carteira de motorista, ele tem tudo. Esse texto aqui é para os servos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Tem um monte de gente que acredita em Deus. Olha, acredita, ora, lê Bíblia, reza, pô, fiel. Mas na hora de exercer os direitos dele, ele deixa de ser servo de Deus. Entre fazer a vontade dele e a vontade de Deus, se ele sentir que ele está perdendo, ele faz a dele. É ou não é? Quem quer ser servo? Em João 13, Jesus reúne os discípulos. Está todo mundo ali sentadinho. Ninguém lavou o pé. Ninguém lavou o pé de Jesus, né? Nem o de Jesus. Todo mundo sentadinho à mesa, com o pezinho sujo. A mesa não tinha pé como as nossas têm. A mesa era próxima ao chão. Todo mundo ali abaixadinho, sentadinho. Provavelmente, eu vou trazer uma ministração sobre esse texto depois. Eu falo assim, que eu vou lá no Fantástico Mundo de Bob. Por isso que eu acho que eu vejo coisas que ninguém vê. E eu imagino Pedro olhando para o pé de Judas e falando assim: nossa, Judas, olha que Judas é porco, o pé todo sujo. E Judas olhando para o pé de Mateus e dizendo: caramba, Mateus nem lavou o pé, vai comer com o pé sujo, né? Porque todo mundo vê o pé sujo do outro. Jesus levanta, pega uma bacia d'água, Jesus
lava o pé de um por um e enxuga o pé de cada um deles. Pedro, cheio de ego, cheio de falsa modéstia, igual muitos que se dizem servos de Deus e que não são. Senhor, tu não vai lavar meu pé? Jesus falou, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo. Ah, então, não, para com isso, cara. Só vou lavar teu pé. E presta atenção, porque eu vou te ensinar uma lição hoje. Jesus lavou o pé de todo mundo, secou o pé deles e disse para eles, olha só, vocês viram o que eu fiz, não vi? Não viram? Vimos, Senhor. Façam a mesma coisa. Aprendam a servir. Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, mas Jesus lavou o pé dele com amor. Será que se fosse eu faria isso? Ou será que se eu soubesse o que tem no coração das pessoas, será que se eu soubesse, quando eu chegasse para lavar o pé de Judas, o que eu ia falar? Ô Judas, seu safado sem vergonha, teu pé eu não vou lavar não, porque tu é nosso cego, teu eu não vou lavar não. Talvez eu fizesse isso. Mas Jesus era servo. Ele diz o tempo inteiro, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Esta é uma pessoa que aprendeu o que é ser servo. Sabe qual é a diferença, irmãos? Nós queremos ter as honras do reino, nós queremos viver a glória do reino, nós queremos ter a proteção e as bênçãos do reino, só não queremos ser servos dentro do reino, porque aqueles que servem a Deus perderam seus direitos. Quando você decide servir a Deus, você deixa de ter direitos como os outros humanos têm. Um monte de gente tem direito de, se um cara der um tapa na cara dele, ele fundar um soco na cara do cara. Os servos de Deus não têm esse direito, porque Jesus disse para os servos dele, se alguém te bater de um lado, dá o outro. É os servos dele. Os servos, os crentes, os religiosos, se o cara fizer o mal para ele, ele vai lá e prancha a mão no cara, faz o mal. O cara falou mal dele, ele fala mal também. Os servos de Deus, não. Eles são obrigados a falar bem de quem fala mal deles. Os servos de Deus são obrigados a dar comida para o inimigo. Os servos de Deus são obrigados a dar água quando o inimigo está com sede. Os outros que estão aí por aí dizendo ser de Deus, os filhos de Deus, se o cara odeia ele, ele odeia o cara. Os que estão por aí perdidos, esse povo da religião aí, que diz acreditar em Deus, servir a Deus, que ora, lê Bíblia, carrega a Bíblia, canta, ora e tal, já vi muitos amaldiçoando o inimigo. Já vi muitos torcendo para o inimigo se ferrar. Já vi muitos jogando praga em cima do cara. Os servos de Deus não têm esse direito. Se o inimigo tem fome, ele leva comida. Se o inimigo tem sede, ele leva água. E tem outra. Se ele é servo de Deus, ele ama o inimigo dele. Não tem escolha. Servos de Deus cumprem a vontade de Deus. Servos de Deus anularam as suas escolhas e eles decidiram escolher servir. E aí, irmãos, para eles o caminho é sempre estreito, apertado, difícil, complicado, é cheio de espinho, é cheio de pedra, caminho que eu digo que eu que sou gordinho, estou passando de lado e ralando a barriga. E aí, todo mundo quer ler Isaías 54, 17, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque pode parar. Pode parar. Esse versículo, você tem que saber, primeiro, se você é servo de Deus. Porque esse versículo são só para os servos de Deus. Não é para quem cumpre a sua vontade. Não é para quem cumpre o seu querer. Não é para quem está acima das... porque hoje... eu fiz mesmo, eu arrebentei tudo, eu quebrei tudo, eu matei todo mundo. Irmãos,
Você tem um funcionário. Vamos dizer que você tem um motorista. Você tem uma empresa, tem uns caminhões, tem um motorista. Tem um motorista só hoje, ele ficou por conta do caramba, tacou o caminhão no buraco, arrebentou o caminhão todo, destruiu o caminhão. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como que você vai tratar o teu motorista? Não foi um acidente, ele estava com raiva, chateado, brigou com a mulher e tacou o carro lá. Você tem uma empregada, trabalha na sua casa. Ela brigou com o marido dela, ela está por conta, ela está chateada. E ela pegou hoje, tacou fogo na sua casa. Porque ela estava por conta hoje. O que você fala para ela? Sabe o que você tem que falar para ela? Fala para ela assim, tudo bem, filho, você é humana. Tem dia que a gente está assim mesmo. Porque é isso que nós estamos fazendo. Dizemos que somos servos de Deus e aproveitamos essa onda de que somos humanos para fazer um monte de lambança. Explodimos tudo, arrebentamos tudo e depois falamos, Deus, é que eu sou humano. Então quer dizer que porque o teu empregado é humano, ele tem direito de te avacalhar? Sim ou não? Que servos são esses? Os servos de Deus têm características de submissão, têm características de obediência e têm características de subserviência a Deus. Estão servos submetidos ao querer de Deus, à vontade de Deus. Lutam dia e noite contra o seu ego, contra os seus desejos e contra a sua carne. Esses são os servos de Deus. Na verdade, hoje, aos olhos humanos, até mesmo ao olho da religião, os servos de Deus hoje é uma classe que quase ninguém quer ser. Porque hoje, se você encontrar um verdadeiro servo de Deus, e se você olhar para ele com um olhar humano, você vai achar que ele é bobo, que ele é trouxa, que ele é fanático, porque ele não se mistura com as coisas do mundo, ele não fala a língua desse mundo, ele não se alimenta das coisas desse mundo, ele anda em Deus, ele fala de Deus, ele transmite Deus, ele carrega a glória de Deus. Então você fala, cara, esse cara é fanático, essa mulher é muito Deus, tudo é Deus. E essa pessoa, ela não é assim porque ela quer, ela é assim porque ela está cumprindo uma função, ela é serva dentro de um reino. Então não vem falar de Isaías 54, 17. Eu estou fazendo, eu posso, eu faço. Não, calma. Os servos do Senhor são aqueles que estão lutando todos os dias para obedecer. São aqueles que lutam contra eles mesmos. Irmãos, por isso que Paulo falou, a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E sabe o que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Faça o quê? Negue a sogra, negue a cunhada, negue o patrão, negue o irmão, negue o pastor. Foi isso que Jesus falou? Não. Se você quiser me servir, se você quiser vir após mim, se você quer alcançar a salvação, negue a você mesmo, Oséias. Oséias, o teu problema, Oséias, não são as tuas ovelhas, não são teus inimigos, não são as pessoas, Oséias, nem é Satanás, Oséias, teu problema é você mesmo. Oséias, se você quiser me servir, Oséias, Deus falou para mim e falou para você. Oséias, quer me servir? Eu quero o seu então, Oséias. Negue a você mesmo. Teus direitos, tuas razões, o teu ego. Negue. E é por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que muita gente fala assim, tá maluco, eu não quero isso. Ser isso aí? É isso que é ser servo de Deus? Não, servo de Deus só toma na cabeça, pastor.
Pô, o servo de Deus tem que amar o inimigo. O servo de Deus tem que falar bem e orar pelos que estão falando mal dele. O servo de Deus dá água para o inimigo quando está com fome. O servo de Deus tem que amar o inimigo. Ah, eu não quero ser servo de Deus, não. O servo de Deus vai lavar o pé do traíra. Pelo amor de Deus. O servo de Deus vai perdoar mais de uma vez a mesma pessoa. Ah, não. Aí é muito ruim. O servo de Deus não tem direitos, apóstolo. Não tem. O servo de Deus tem herança. Irmãos, eu descobri já há algum tempo que vale muito a pena ser servo de Deus. Nossa, como vale a pena. É que aos olhos humanos, o pessoal só vê o lado ruim da coisa. É porque todas as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, no Novo Testamento, eles são contra o ego. Você já reparou isso? Todos os mandamentos de Jesus, eles são contra o ego do ser humano. Então, isso traz um peso muito grande de ser servo de Jesus. Ah, não dá para mim não, isso aí é muito pesado. Aí agora, eu vou então entregar a palavra para os servos. E eu espero que você que esteja assistindo essa live, você seja um servo. Presta atenção. Deus não tem servos perfeitos. Tá, irmão? Eu quero deixar isso bem claro para você. Não, o apóstolo está falando aí, pelo que o apóstolo está falando, ninguém é servo. Não, presta atenção. Deus não tem servos perfeitos. A perfeição nós vamos alcançar o dia que nós entrarmos no céu. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda. Então, nós estamos em obra, mas nós temos que ter as características, as bases de um servo de Deus. Então, agora eu vou terminar de entregar a palavra para você que é servo de Deus, para você que crê nesse Deus, para você que entende que esse Deus é o Senhor da tua vida e que você tem honra em servi-lo. Mesmo às vezes, é o que eu falo, você pode ser um excelente funcionário, um excelente empregado, mas vai ter um dia que você vai estar com dor de barriga, vai ter um dia que você vai estar com problema na família, vai ter um dia que o carro fura o pneu, vai ter um dia que você pode chegar atrasado porque a bicicleta estourou o pneu, a corrente arrebentou, vai ter um dia que você possa não ter jeito, você acaba faltando um dia de serviço ou chegando atrasado. Então, você não é perfeito, mas você luta todos os dias para agradar o teu patrão. Eu me emociono em falar isso, irmãos. Eu tenho lutado todos os dias para não desagradar a Deus. Você vai descobrir que você realmente está entrando para essa lista de servos de Deus quando você se preocupar dia e noite em não desagradá-lo, quando você se preocupar em agradá-lo. Sabe, quando você começa a ter essa preocupação, você já está no rol, você já está com a carteira assinada. Ele fala: esse é meu servo, olha lá, olha como ele se preocupa comigo. Sabe, as empregadas domésticas que estão aqui, as mulheres que já trabalharam em empregadas domésticas, sabem disso. Você vai trabalhar numa casa, o teu patrão tem gostos. Ele tem gostos de comida, ele tem gostos, a tua patroa tem gostos de arrumação. E quando você gosta da empresa que você trabalha, da casa que você trabalha, você procura fazer tudo direitinho para a tua patroa ficar feliz, para o teu patrão ficar feliz. Não é assim? A igreja do Senhor, os servos do Senhor, eles se preocupam o tempo todo
em deixar Deus feliz. E tudo que vem para entristecer Deus, eles falam, estou fora. E aí, o pessoal fala, mas, cara, é muito ruim esse negócio de ficar servindo a Deus, ser beato demais, tudo se preocupar, não pode nada. Não, mas aí, peraí, calma aí. Diga comigo assim, você que está na sua casa, diga comigo assim, os servos de Deus recebem heranças, aleluia, oh glória a Deus. Servos de Deus recebem heranças. Coisa louca isso, né? E ele diz assim para você, você que é meu servo e minha serva, agora eu vou falar com vocês, então presta atenção. Agora entra o profético. Você servo e serva de Deus, que está passando por uma grande afronta. O inferno tem se levantado contra você. E o inimigo tem feito de tudo para destruir a tua vida, a tua fé, a tua autoestima. Tem feito às vezes você se sentir um zero. O inimigo tem feito de tudo para destruir tua família, tua casa, teus sonhos, teus projetos. Eu tenho uma palavra do meu Deus para você. Eu trago um recado do teu patrão nessa noite para você. Ele diz assim, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não vai prosperar. Pode chegar, pode te atingir, o tiro pode te acertar, mas toda arma preparada no inferno, ela vem para matar. Por isso Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Toda arma forjada no inferno tem esses três propósitos. Mas a Bíblia diz que a herança daqueles que servem ao Senhor é de que eles não verão as armas do inferno prosperar contra eles. E o que é prosperar? O que você pode dizer assim, eu fui próspero no meu serviço? É quando você conclui o teu objetivo. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo que as armas do inferno, as armas do inimigo, não vão prosperar contra você. O inimigo preparou o fim do teu casamento, não vai acontecer. Preparou o fim da tua empresa, não vai acontecer. Preparou a tua morte, não vai acontecer. Preparou tudo para você, não vai acontecer. A Bíblia diz que fugiu o nome, mas Mordecai, quando ele estava servindo a Deus dentro de Israel, o camarada preparou uma forca para ele, para Mordecai. E sabe o que aconteceu? A arma do cara não prosperou. Deus livrou Mordecai da forca e quem foi enforcado foi o próprio cara. Saul, por 2 vezes, pegou a lança, tentou cravar Davi na parede, mas Davi conseguiu desviar, sabe por quê? Porque as armas preparadas contra você não vão prosperar. Os irmãos de José jogaram ele na cova para que ele morresse. Depois venderam ele para o Egito para que ele desaparecesse. Mas não prosperou. Não prosperou. A palavra de Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, diz assim, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Obrigado, presbítero Alex. Esta palavra está falando de quem? Dos servos de Deus. E eu estou te dizendo nesta noite que se você é servo de Deus e está em Deus, as armas que o diabo preparou para você, elas não vão prosperar. Não vão. Essa doença não vai matar. Essa calamidade
não vai destruir tua empresa. Ele não vai conseguir fazer você passar fome. Porque tem palavra de Deus sobre a tua vida. Existem palavras de Deus sobre os servos dele. Tanto que a Bíblia diz assim: aqueles que temem ao Senhor, o salmista Davi dizendo: eu já vi os leõezinhos, os filhos dos leões, passando fome. Mas aqueles que temem ao Senhor, ou seja, os servos do Senhor, de nada tem falta. Quando você é um servo de Deus, o diabo prepara armas de destruição, armas para acabar com o teu casamento, ciladas para destruir teu casamento, ciladas para acabar com a tua saúde, ciladas para tirar o teu equilíbrio. Muitos servos de Deus sofrendo, pessoas de Deus sofrendo ataques contra as suas emoções. O inimigo quer ver você desequilibrado. O inimigo quer ver você ansioso. O inimigo quer ver você desestruturado emocionalmente. Mas não vai prosperar. A gente pode até, eu tenho usado muito essa palavra, que eu acho ela engraçada, eu nem sei se existe, deve ser invenção minha, mas a gente passa às vezes um dia coisado, né? Que é aquele dia esquisito, a gente pode até passar um dia coisado, mas ele não vai me desequilibrar, porque o meu equilíbrio é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vai nos desequilibrar, porque nós temos uma pedra de esquina e ela é angular, e o nome dela é Jesus. Toda a construção acontece em cima desta pedra. Você está entendendo isso? O inimigo vai forjar armas. Ele vai preparar ferramentas para quebrar a tua empresa, para quebrar teu ministério, para destruir o teu chamado, para acabar com a tua família. Eu sei que ele vai. Ele faz com a minha, faz com a tua. Mas eu tenho uma promessa do meu Deus, de que eu tenho uma herança se eu sou servo. As armas dele não vão prosperar contra os servos. Não vão. Não vão. Não vai prosperar. E ele diz assim: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe o que é isso, irmãos? O fofoqueiro vai passar aperto contigo, porque ele pode inventar mentira a teu respeito, mas o próprio Deus vai te defender. Não tem jeito. O inimigo pode levantar artimanhas, fofoca, mentira para te condenar, para te denegrir, para te derrubar, mas há um Deus poderoso liberando palavra de vida sobre a tua vida. E isso que eu ministrei, no dia que eu ministrei lá de meio-dia, eu falei uma coisa que eu quero repetir aqui. Aprenda a abrir a tua boca para profetizar, meu irmão. Porque você pode não estar profetizando bênção, mas o inferno está profetizando maldição sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que Satanás consegue corromper o coração de Balaão através daqueles caras. Balaão gostava de grana, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Presta atenção, o cara era profeta. Profeta do povo de Deus é corrompido a amaldiçoar o povo de Deus. Vai para o monte, chega lá, ele começa a liberar a palavra de maldição. E os caras pagaram e falaram assim: olha, eu quero que você suba no monte, eu quero que você diga que esse povo vai passar fome. Eu quero que você diga, vai passar fome, vão ficar doentes, não vão ter alimento, não vão ter dinheiro, vão passar necessidade, ok? Ok. Então vai lá, toma grana, vai lá e profetiza. E Balaão chegou lá e falou: vamos mandar o couro mesmo então. E abriu a boca e começou a profetizar. E sabe o que ele profetizou? Vai ter comida e abundância, vocês vão ter muita saúde, vocês nunca vão ficar doentes, vocês vão prosperar. Os caras que estavam ouvindo aquilo ficaram bravos. Chegaram ele e falaram: maluco, vem cá, a gente te deu grana para tu amaldiçoar, e tu tá abençoando. E ele disse: mas eu quero amaldiçoar, mas eu não consigo rebaixar a base, porque eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. É a herança dos servos de Deus, cara. O inferno se levanta. E levantam línguas mentirosas,
línguas para te julgar, línguas para te condenar, línguas para te destruir. Mas tem um Deus que te defende. Eu vou contar um testemunho para encerrar, porque eu já contei esse testemunho, mas eu achei ele muito bonito. O testemunho tem problema em repetir, porque sempre edifica alguém. Início da casa de louvor. A igrejinha era essa aqui, ó, desse tamanhozinho, pouquinha gente. A gente nem tinha instrumento direito. Eu tinha uma caixinha, olha, a gente nem tinha caixa de microfone, não tinha nada quando eu sua igreja. Um cara passou lá, assistiu o culto, amou o culto, a igreja lá em Albuquerque, Teresópolis, Rio de Janeiro, veio um cara lá do município do Rio de Janeiro, se eu não me engano, de Recreio ou de Rocha Miranda, não lembro. Passou na estrada, parou para tomar um café, viu a igreja, entrou, assistiu o culto, foi muito abençoado. Ele disse assim: pastor, você não tem nem um microfone? Eu disse: não, amigo, ainda não, nós não temos dinheiro, mas nós vamos comprar um daí a pouco. Quando foi na outra semana, ele voltou e trouxe uma caixinha e um microfone pra gente. E aí a gente estava lá, o microfone na caixinha, assim, pequenininha, troçozinho bem humilde, né? E a gente ali e tal, ministrando. E aí tinha um bongô que eu tinha comprado quando eu estava numa outra igreja, tinha comprado um bongozinho, e estava ali tocando um bongozinho, e um violão que o meu pai deixou, quando faleceu, deixou um violãozinho, que era o que a gente usava na igreja, tem ele até hoje. E um dia eu chego numa quarta-feira na igreja e o povo está nervoso, o povo está irado, o povo está bravo, porque, olha, teve uma pessoa que falou, a fulana de tal, está esparramando em Albuquerque, que a gente saiu da Renascer, roubamos os instrumentos da Renascer para montar a casa de louvor. E nós vamos fazer, nós vamos entrar na justiça, e nós vamos fazer, e nós vamos acontecer, e nós vamos botar para quebrar. E eu falei: olha só, era pouquinha gente, irmãos. Eu falei: junta todo mundo aqui, vamos orar. Vamos orar. Está todo mundo nervoso, vamos orar, vamos orar. Senhor, eu te entrego a irmã fulana nas tuas mãos. Abençoe a vida dela, Senhor. Cobre a vida dela com o teu Espírito Santo. Tu és, Senhor, o nosso juiz. Tu sabes tudo o que aconteceu, tu sabes tudo que ela está falando. Então tenha misericórdia, abençoa a vida dela. Traz cura sobre a vida dela. Oramos. E quando terminou a oração, pedi a eles o seguinte: falei: olha, irmãos, eu queria fazer um pedido a vocês. Eu queria lhes pedir que a partir de agora, desse momento, nunca mais vocês toquem nesse assunto, e nem toquem no nome dela. Deixa Deus cuidar disso. A gente não tem que ficar se defendendo. Nós temos um Deus que Ele é o nosso juiz. E a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E que as línguas que entrarem contra nós em juízo vão ser condenadas. Então, acalma. Acabou o assunto, ok? Os irmãos ficaram meio assim, mas tá bom, deixa acontecer. Passou um tempo, passou talvez um mês. E passado mais ou menos um mês e pouco, essa irmã chega lá na igreja. Culto acontecendo, a irmã lá na igreja. E no meio do culto ela vira e fala assim: pastor, eu queria pedir a palavra, eu queria falar uma coisa. E ficou todo mundo assim: caraca, o que essa mulher vai falar aqui? Eu falei: tá, não pode falar. Dei o microfone para ela. E ela chegou e começou a chorar. Ela disse assim: eu vim aqui dizer que eu falei um monte de mentira contra vocês, contra a igreja. E eu vim pedir perdão a vocês, eu vim pedir perdão a vocês publicamente, à igreja. E foi uma coisa tão linda, irmão. Não é porque ela se humilhou, não. Sabe por quê? Porque eu vi Deus curar a vida dela. Eu vi Deus transformar a vida dessa mulher. E como Deus prosperou ela depois disso. Então o que eu estou dizendo para você hoje é: você que é servo de Deus, que é serva de Deus, acalma o teu coração, tira esse medo do teu coração, porque estão tramando contra você, porque se levantaram contra você, porque a doença veio, porque o problema veio, a crise veio, porque estão falando mal, porque tem uma... Irmão, acalma o teu coração no Senhor. Se você é servo de Deus, tem uma promessa de Deus para você, dizendo para você assim: nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar. Não vai cumprir o objetivo de te matar, de te destruir. Não vai nem de te roubar. Porque é herança do Senhor para você.
e todas as línguas que se levantarem contra ti em juízo, você vai condená-las. É promessa de Deus para os seus servos. Não é para quem é crente, não é para quem ora, para quem lê Bíblia. É para os servos de Deus. E ele diz assim: esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus está dizendo o seguinte assim, olha aqui. Tem um monte de gente que acha que você é trouxa, tonto e bobo ou boba. Mas eles não sabem que você é meu. E ninguém toca no que é meu. É por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz assim: filhinho, não vos enganeis, aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. Está pensando que encosta num servo de Deus? Sabe o que a palavra de Deus diz? Vocês são para mim como a menina dos meus olhos. Não encosta não, não vai prosperar não. Pode acertar, pode ferir, pode arranhar, pode até machucar, pode até cortar. Mas matar? Não. Nós estamos em guerra, irmãos. E nós vamos chegar lá no céu cheio de cicatrizes. Na alma, nas emoções, até no espírito. Porque somos guerreiros. Mas chegaremos vivos em Cristo Jesus. Porque as armas do inferno não vão prosperar. Você está com medo por quê? Está ansiosa, ansioso por quê? Está desesperado por quê? Você é servo de Deus? Você é serva de Deus? Então nessa noite, em nome de Jesus, descansa o teu coração na convicção de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, está cuidando de você. E que esse inferno que se levantou não vai cumprir o seu objetivo. As armas forjadas contra você não vão prosperar. E pode ter gente hoje te lançando maldição e profetizando desgraça, dizendo que vai pá. A casa de louvor passou por isso durante anos, irmãos. Pessoas dizendo que ia fechar, que ia acabar, que essa igreja desse moleque vai acabar, isso vai acabar, essa igreja não, isso vai acabar, e vai dar errado. Lançaram um monte de palavras de maldição, mas não foi pouca não, mas lançaram um monte. Sabe qual é o problema? Rapaz, a igreja não é nossa, é dele. Eu não sou meu, eu sou dele. E mexer com a gente é complicado. Às vezes eu falo sempre pro pessoal, cara, me encostar é fácil, bater em mim é fácil, me derrubar é fácil. Até porque eu não sei brigar, eu tenho 46 anos, tem cara de 17. Não, 17, não, mais um bocadinho. Eu tenho 46 anos, irmãos. Eu nunca dei um tapa. Eu nunca dei, eu não sei o que é bater em alguém. Também nunca apanhei, porque eu sempre fugi, eu sempre fui medroso. Então é fácil bater em mim, é fácil me pegar. Só tem um problema, irmão. Difícil é passar pelo anjo que está comigo. Difícil de encostar em mim é passar pelo anjo que está comigo. Porque Osé não tem defesa nenhuma, não sei lutar nada, não sei me defender, sei nada, irmãos. Mas passar pelo anjo é complicado. Para tocar em você, depende da autorização do homem. Porque os servos dele são dele. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você vê no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um cara armado, com uma arma na cintura, um escudo, um brasão bonito que eles têm, de duas armas cruzando assim no braço, o chapéu, você fala assim, um PM, um policial militar, aquele ali é da policial militar. Quando você vê os caras com aquela roupa caque, coturno e tal, o chapéu, divisas de militares, é um bombeiro militar. Você define, né? Pela roupa você define. Perfeito, não é assim? É. Os servos de Deus têm uniforme. Quando o mundo espiritual olha para você,
e te ver com aquela roupa branca resplandecente. Quando o inferno olha para você e te vê com aquela roupa branca resplandecente, ele diz assim, ó, não toca não que vai dar zebra, esse aí é dos homens, esse aí é do homem, não toca, não encosta que vai dar zebra. Só pode encostar nele com a autorização do chefe dele, porque nós temos um dono, nós temos um pai, nós o servimos por amor. E eu te libero essa palavra, eu declaro isso sobre a tua vida nessa noite. Não vai prosperar. Os projetos do inferno contra a tua vida não vão prosperar. E essas línguas que estão se levantando contra você, te defamando, falando mal, criticando, caindo para cima, fazendo fofoca, acalma teu coração. Deixa que Deus vai se encarregar disso tudo. Fica tranquilo. Você é serva de Deus? Você é servo de Deus? Então acalma o teu coração no Senhor. Porque Ele está cuidando de todas as coisas. Eu quero convidar você nesse momento